Ninguém naquela região gostava de falar sobre o que aconteceu naquela fazenda. Não por falta de assunto, mas porque toda vez que alguém tocava nesse nome, alguma coisa estranha acontecia depois. Animal adoecia do nada, vela apagava sozinha, cachorro começava a uivar olhando para o nada. Era como se a história não quisesse ser lembrada. Mas ela precisa ser contada, porque foi ali que tudo começou. Naquele tempo, a estrada ainda era só barro batido e a fazenda ficava longe de qualquer vila. Quem morava ali vivia praticamente isolado do mundo. A dona da fazenda era uma mulher conhecida por todos como bonita, mas também como fechada, dessas que quase não falava com ninguém. O que o povo não sabia, ou fingia não saber, é que por trás das portas fechadas aconteciam coisas que não agradavam nem a Deus nem ao diabo. Diziam que ela vivia um pecado escondido, um pecado tão grave que, se fosse descoberto, destruiria não só o nome dela, mas o da família inteira. Durante o dia, tudo parecia normal. À noite, a fazenda ganhava outro clima. Luzes acesas até tarde, cochichos, passos apressados e sempre um silêncio pesado depois da meia-noite. Foi numa dessas noites que o primeiro sinal apareceu. Um peão que passava pela estrada jurou ter visto algo se mexendo perto do curral. Achou que fosse um cavalo solto, mas quando se aproximou, sentiu um calor estranho, como se estivesse perto de um forno. O cavalo estava ali, mas não respirava como um animal normal. Ele recuou, sentindo um medo que não fazia sentido, e foi embora sem olhar para trás. Na manhã seguinte, encontraram o curral queimado por dentro. Não tinha sinal de fogo vindo de fora. A madeira estava preta, mas não tinha cinza espalhada, como se o calor tivesse nascido ali dentro. O povo comentou, cochichou, mas ninguém teve coragem de investigar. Os dias passaram e os sinais ficaram mais claros. A mulher começou a adoecer. Não era doença comum, não era febre, não era dor, era um cansaço profundo, como se algo sugasse a força dela por dentro. À noite gritava dormindo, falava palavras sem sentido, chamava por alguém que não estava ali, e sempre acordava com cheiro forte de enxofre no quarto. O padre da região foi chamado. Entrou na casa, rezou, benzeu, mas saiu de lá pálido. Antes de ir embora, disse uma frase que ninguém esqueceu. Isso aqui não é coisa que se cura, é coisa que se paga. Depois disso, ele nunca mais voltou naquela estrada. Na primeira lua cheia depois disso, a fazenda virou um inferno. Os animais começaram a se agitar sem motivo. Galinhas morreram sem marca nenhuma. O gado arrebentou cerca, coisa que nunca tinha acontecido. E perto da meia-noite, um relincho cortou o ar. Não era relincho de cavalo comum. Era fino, alto, doloroso, como um grito de gente misturado com animal. Quem ouviu disse que o som vinha da estrada e que o chão tremia junto. Alguns juram que viram fogo ao longe, se movendo rápido demais para ser chama comum. Não era incêndio parado, era algo correndo. A mulher desapareceu naquela mesma noite. Não deixaram rastro, não acharam corpo, não acharam pegada. Só encontraram marcas profundas no chão, como de casco, mas queimadas, fumegando mesmo horas depois, e um cheiro que ninguém conseguiu esquecer. A partir daquele dia, a estrada nunca mais foi a mesma. Quem passava a noite dizia sentir o calor subir do chão. Cavalos empacavam, se recusavam a seguir. E às vezes, quando a lua estava cheia demais, dava para ouvir de novo aquele relincho distante, anunciando que algo tinha nascido ali. Mas aquilo ainda era só o começo. Depois daquela noite, ninguém mais fingiu que nada estava acontecendo. A estrada passou a ser evitada, mesmo durante o dia. O povo dizia que o ar ali ficava diferente, pesado, como se alguma coisa invisível estivesse sempre passando. Mas o pior ainda não tinha vindo à tona. A verdade por trás do desaparecimento da mulher começou a vazar aos poucos, em cochichos, em conversas baixas, sempre longe da estrada. O pecado que ela escondia não era pequeno, era daqueles que, naquela época, ninguém perdoava.
Diziam que ela se envolveu com alguém que jamais deveria. Um homem proibido, um padre. Outros juravam que não era só isso, que o pecado foi repetido, alimentado, mantido em segredo por anos. E quanto mais tempo passava, mais forte aquilo ficava, como se a própria terra estivesse absorvendo a culpa. Uma velha que morava perto da mata foi a primeira a dizer em voz alta o que ninguém queria ouvir. Ela afirmou que a mulher não tinha simplesmente desaparecido, ela tinha sido tomada, castigada, transformada. E que aquela coisa que corria pela estrada agora carregava o peso de tudo que foi feito escondido. Na segunda lua cheia depois do sumiço, veio a confirmação. Um tropeiro que atravessava a região jurou que viu claramente. Ele contou que estava voltando tarde, achando que ainda dava tempo de passar antes da meia-noite. No meio da estrada, o cavalo empacou de vez. Começou a suar, a relinchar de medo, como se estivesse vendo algo que o homem não via. Então o chão começou a esquentar. O tropeiro disse que sentiu o calor subir pelas botas. Do nada, o fogo apareceu. Não caiu do céu, não veio da mata. Simplesmente brotou. E do meio das chamas surgiu a criatura. Um corpo de mula, enorme, forte, correndo em círculos, e no lugar da cabeça, nada. Só fogo vivo, alto, estalando, iluminando tudo ao redor. Cada passada marcava o chão como ferro em brasa. O tropeiro caiu de joelhos, rezando, achando que ia morrer ali mesmo. A criatura não atacou, ela apenas passou. Mas o vento quente quase derrubou o homem, e o relincho, aquele relincho, ele disse que nunca mais esqueceu. Não era som de bicho, era som de sofrimento antigo, de alguém que ainda sabia que estava pagando por algo. Depois disso, os relatos se multiplicaram, sempre nas mesmas noites, sempre na mesma estrada, sempre com fogo, calor e medo. A mula sem cabeça tinha nascido, não como lenda distante, mas como presença real. E o povo começou a ligar os pontos: o pecado, a fazenda, o desaparecimento. Tudo fazia sentido agora. O mais assustador é que alguns começaram a notar um padrão. A criatura surgia sempre perto da antiga fazenda. Corria a estrada inteira, como se estivesse presa a um caminho que não podia abandonar. E sempre voltava para o mesmo lugar antes do amanhecer, como se algo ainda a chamasse para lá. Um homem mais corajoso tentou investigar as ruínas da casa. Entrou sozinho, de dia mesmo. Encontrou marcas queimadas no chão do quarto, símbolos estranhos riscados na madeira. E no fundo do terreno, perto da mata, achou algo enterrado às pressas. Não contou a ninguém o que viu. Apenas ficou doente dias depois e nunca mais falou direito. Mas antes de morrer, deixou escapar uma frase: "Ela não virou isso sozinha." Essa frase espalhou um medo novo, porque se a mula sem cabeça não nasceu só do castigo, alguém ajudou, alguém sabia, alguém fez algo para que a maldição fosse completa. E isso significava que aquela história não era apenas sobre punição divina, mas sobre rituais, promessas quebradas e coisas feitas na escuridão. Na terceira lua cheia, a criatura apareceu mais violenta. Derrubou cerca, matou gado, incendiou parte da mata. Quem viu disse que o fogo estava mais alto, mais instável, como se estivesse perdendo o controle. E alguns juraram ouvir no meio do relincho palavras, pedidos, gritos, como se ainda existisse consciência ali dentro. Foi nesse ponto que o povo entendeu. A mula sem cabeça não era só um monstro solto, era uma maldição incompleta. Algo ainda estava faltando, algo ainda precisava acontecer para que aquilo se resolvesse, ou piorasse de vez. E enquanto a estrada continuava sendo palco daquele terror, algo começava a se mover nas sombras da mata. Algo que observava, algo que sentia o cheiro do fogo e da culpa.
algo que também carregava uma maldição antiga. Mas isso já é outra parte da história. Se ficou até aqui, se inscreva no canal para não perder a parte 2. Comente, curta e compartilhe. Te espero lá na parte 2. Venha!